Olá, seja muito bem-vindo mais uma vez. É muito bom estar em sua companhia. A partir de agora, você acompanha comigo as notícias do Brasil e do mundo. E a gente começa essa edição com uma notícia triste. Morreu hoje a cantora e compositora Gal Costa, aos 77 anos. Uma das maiores vozes da MPB, a artista havia dado uma pausa nos shows recentemente para passar por uma cirurgia. A assessoria de imprensa da artista afirmou que ela sofreu um infarto e não resistiu. Baiana, de Salvador, ela foi considerada uma das maiores cantoras da história da música brasileira. Foram 57 anos de carreira, iniciada em 1965, quando apresentou músicas inéditas de Caetano Veloso e Gilberto Gil. Recentemente, Gal lançou uma turnê com o show As Várias Pontes de uma Estrela, em que relembrava os grandes sucessos dos anos 80 do cancioneiro popular da MPB. Bem recebido pelo público e pela crítica, esse show fez com que a agenda de Gal ficasse agitada após a pandemia. Mas a cantora teve de dar uma pausa nas apresentações após passar por uma cirurgia em setembro para retirar um nódulo na fossa nasal direita. Além de rodar o Brasil, Gal entrou na programação de vários festivais e ainda tinha uma turnê na Europa prevista para esse mês, mas que também foi cancelada por conta da cirurgia. Eu vi a mulher preparando outra pessoa. O tempo parou para eu olhar para aquela barriga. A vida é amiga da arte, é a parte que o sol me ensinou. E a Agência Nacional de Energia Elétrica regulamentou a cobrança do serviço de coleta de lixo na conta de luz. A nova lei prevê que essa taxa extra seja cobrada do consumidor. Mas atenção, a norma só começa a valer a partir da publicação no Diário Oficial da União. A ANEEL aprovou a norma que viabiliza a cobrança por meio da fatura de energia elétrica de tarifa referente à prestação do serviço de coleta de lixo nas cidades, o chamado manejo de resíduos sólidos urbanos. A nova lei do saneamento básico, sancionada em 2020, prevê que quando uma prefeitura licitar a prestação do serviço de coleta de lixo, uma taxa pode ser cobrada do consumidor. Essa cobrança, segundo a Agência Nacional de Águas, visa garantir a sustentabilidade econômico-financeira dos serviços de saneamento básico. Parte dos municípios já faz a cobrança mesmo antes da edição da lei, mas outros ainda não aderiram. A regulamentação permite a cobrança por meio da conta de luz, no caso dos municípios que optarem por essa modalidade de cobrança. Segundo a ANEEL, a cobrança é facultativa para as distribuidoras de energia, ou seja, caso a distribuidora se recuse a repassar a taxa na conta de luz, o município deve buscar outro meio para fazer a cobrança. Caso a distribuidora tope repassar a cobrança por meio da conta de luz, não é necessária a anuência prévia do consumidor, já que se trata de um tributo previsto em lei, na nova lei do saneamento básico. A ANEEL informou ainda que as prefeituras ficam responsáveis por informar o valor a ser cobrado de cada contribuinte. Eu mudo de assunto agora para falar de educação. Faltando poucos dias para o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, a ansiedade dos estudantes só aumenta. Mas quem traz mais informações é o repórter Dionísio Gonçalves. São esperados cerca de 3 milhões de estudantes para as provas do exame em todo o país. Mais de 20 anos após sua criação, o Enem se tornou a principal porta de entrada dos estudantes para o ensino superior. Nós conversamos com o professor para saber o que fazer nesses últimos dias de preparação. Acho que o primeiro ponto é tentar manter essa paciência, tanto no dia da prova como na véspera. E um dos pontos importantes é começar, já deveria ter começado, mas aprofundar mais um pouco em provas antigas do Enem, para treinar a questão do tempo, a questão de como começar, vai começar o primeiro dia agora, domingo, português, ciências humanas, começa pela redação, então tem uma estratégia de prova bem alinhada, no Enem você tem uma prova mais de leitura, uma coisa mais analítica, então é uma prova que cansa mais do que, por exemplo, uma prova objetiva que você tem em outros vestibulares, e tentando dar uma pequena revisão e finalmente, vou me cercar dos meus piores, das matérias onde eu tenho mais dificuldade, tentar alinhar ainda
alguns conteúdos que eu não sei tão bem, e ter, acho que, a seguinte noção, que, na verdade, poucos alunos gabaritam a prova. Então, não adianta entrar para o Enem achando que vai conseguir revisar tudo nesse final dessa semana, achar que vai conseguir dar conta de tudo, porque o tempo é limitado, não tem jeito. Importante também essa semana manter o ritmo de sono, né? Você ter aí entre 8 a 6 horas, né, no seu ritmo de sono, não atrapalhar isso. No dia anterior, tentar fazer coisas mais lúdicas para relaxar, porque você tem que estar num bom espírito para o dia do Enem, porque vai ser um dia com muita ansiedade, onde o nível de estresse é alto. Então, essa preparação prévia é muito importante também. A alimentação acho que é importante. Então, uma barrinha de cereal, uma coisa que eu consiga digerir rápido, me que dê energia ao mesmo tempo, né? A água é legal, refrigerante não é legal porque tem gás, então pode ter algum probleminha. Então, um suco de laranja é adequado, para subir, às vezes, a pressão, se eu tiver um probleminha ali de pressão. Então, ter essa prática, né, de levar o que o Enem pede, né, os documentos, a caneta, o alimento, e tentar fazer uma boa prova. Ainda vale a dica de sempre. Procure conhecer os locais da prova com antecedência para evitar perder os horários dela. Os portões serão fechados pelo horário de Brasília às 13 horas e as provas começam às 13 horas e 30 minutos. A orientação do INEP é chegar às 12 horas. De São Paulo, Dionísio Gonçalves. E eu falo agora das notícias internacionais. O republicano Ron DeSantis foi reeleito de maneira confortável ao governo da Flórida. E ele é apontado como possível candidato nas eleições presidenciais dos Estados Unidos em 2024. Em suas primeiras palavras após a vitória, ele afirmou que a luta está apenas começando. Figura emergente da direita nos Estados Unidos, Ron DeSantis foi reeleito de maneira triunfal como governador da Flórida nas eleições da última terça-feira, o que consolida a posição de pré-candidato à presidência pelo Partido Republicano contra Donald Trump. Ainda que nenhum dos dois tenha anunciado a candidatura para 2024, a disputa pela indicação republicana pode ter começado de maneira extraoficial nestas eleições de meio de mandato, as chamadas midterms. DeSantis afirmou que a luta está apenas começando. Oferecemos um raio de esperança que dias bons ainda estão por vir. Estou orgulhoso das nossas conquistas neste estado. Estou honrado pelo apoio e ansioso pelo caminho adiante. DeSantis, que fez uma campanha incendiária contra o governo do presidente democrata Joe Biden, recebeu entre 57% e 59% dos votos e superou com folga o rival Charlie Crist, de acordo com projeções da imprensa. No discurso de vitória, ele não mencionou Donald Trump, que deu um grande impulso à candidatura do governador em 2018. O resultado confirma uma clara guinada à direita na Flórida, que durante muito tempo foi considerado um estado que oscilava entre democratas e republicanos. E olha só, presta atenção nessa notícia e nesses valores. Um anel de diamante rosa foi leiloado ontem por 28 milhões e meio de dólares, o que equivale a pouco mais de 146 milhões de reais. O leilão foi realizado em Genebra. Segundo a casa de leilões Christie's, a gema é o maior diamante em forma de pera neste tom de rosa que já foi leiloado. Pesa exatamente 18,18 quilates, número considerado favorável na Ásia, segundo a casa de leilões. O leilão durou 4 tensos minutos e começou em 17 milhões de francos suíços. A joia foi disputada entre 3 licitantes que participaram por telefone. Vamos falar de futebol agora. Faltam 11 dias para a Copa do Mundo. E nesta edição do Boletim Esquenta Qatar 2022, o Leonardo Félix, nosso comentarista de esportes, fala da seleção de Camarões, representante africana no Mundial. A equipe, aliás, vai enfrentar o Brasil na primeira fase do torneio. Olá pessoal, este é o Esquenta Qatar 2022, que traz informações e curiosidades da Copa do Mundo aqui na nossa programação. Hoje vamos falar da seleção de Camarões. Os Leões Indomáveis se classificaram de forma épica, batendo a Argélia por 2-1 na prorrogação, em uma das disputas mais emocionantes pela vaga na Copa. O gol decisivo saiu no último minuto do confronto. Terceiros colocados na Copa Africana de Nações de 2021,
Os camaroneses têm no goleiro Onana, da Inter de Milão, e no atacante Choupo-Moting, do Bayern de Munique, seus principais jogadores para o Mundial. A seleção camaronesa está no grupo G, com Brasil, Sérvia e Suíça. O pessoal está muito perto, faltam 11 dias para a Copa do Mundo Qatar 2022. É isso aí, Léo, tá chegando. E amanhã tem mais Boletim Esquenta Qatar 2022. Bom, essa edição fica por aqui. Eu agradeço demais pela sua companhia e convido a continuar ligado em nossa programação. Até mais!